Jeremias 29, glória a Deus. Jeremias 29, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. Irmãos, ter a Deus conosco em nossa vida é o maior de todas as dádivas que nós possamos imaginar. Ter Deus presente conosco, Deus junto a nós, Deus em nossa vida, é algo que a nossa mente deve contemplar como uma coisa mais importante. A condição mais sublime que um homem pode ter é ter Deus com ele. Entende? Você pode estar com tudo, mas se não tiver a Deus, você não está com nada. Você pode estar rodeado de coisas e de gente, mas se você não estiver com Deus, em Deus, você não tem nada nem a ninguém. Você pode estar cercado de bens, você pode estar bem estruturado na sua vida, você pode ter casas, carros, roupas e tudo, alimentos, boas condições, mas se você não tem a Deus contigo, você não tem nada. E nós devemos buscar como alvo a presença de Deus. Nós devemos entender que Deus é a fonte de todas as coisas, irmãos. Deus é a fonte da própria vida. Sem Deus não há vida. Apenas vivemos e vegetamos, mas quando Deus resolver sair, tirar totalmente a essência da sua graça de sobre nós, nós sofreremos tão tamanha angústia que desejaremos morrer e não vamos conseguir. E é isso, esse sentido que essa palavra traz, é você sentir tão grande o vazio que é em você, que nada pode lhe saciar, e você vai desejar morrer e não vai conseguir, e isso vai lhe corroer, vai lhe consumir, e não vai parar nunca, vai ser por toda a eternidade. Mas bem-aventurados são os que têm a Deus, os que desfrutam da presença de Deus e da comunhão com Deus. E por ser Deus quem é, por ser Deus santo em essência, não é tão fácil assim achar que tem a Deus na sua vida e no seu ser. Porque Deus deseja de nós um relacionamento de amor profundo e intenso, uma entrega total, uma renúncia de todo o nosso eu, e que Ele seja desejado de tal maneira que nada possa estar entre nós e Ele. E é assim que nós devemos pensar o nosso relacionamento com Deus. É assim que nós devemos pensar. E não há outra maneira de nós termos tal relacionamento com Deus senão por meio da oração. E há tempos e tempos Deus deseja isso com o seu povo. É um exemplo bíblico disso. Nós temos a nação de Israel, e esse texto em si está inserido nesse contexto, porque Deus chamou um povo para si, escolheu uma nação dentre tantas nações sobre a terra, e disse que esse povo seria o seu povo, e que se esse povo realmente adorasse a Ele, servisse a Ele de todo o seu coração, Deus seria o seu Deus, e nada lhe faltaria. Deus faria com que o melhor pão, o melhor mel fosse desse povo. Eles iam desfrutar delícias grandiosas, porque esse povo se deleitaria única e exclusivamente em Deus. Mas a realidade que nós temos dessa nação é que, devido à sua natureza pecaminosa, eles se inclinaram para ídolos. Ídolos que não veem,
ídolos que não ouvem, ídolos que não apalpam nem caminham, ídolos de pedra, de pau, ídolos como árvores, ídolos de todo tipo de natureza. E Deus, ele se aborreceu e se irou com isso. E ele enviou o seu profeta a anunciar que enviaria o seu juízo e a sua justiça a esse povo que estava se apartando da comunhão com ele. E Deus, ele não deseja, irmãos, que nós estejamos servindo a dois senhores. É impossível isso acontecer em relação a Deus. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. O seu Senhor, o dono do seu coração, aquilo que reina sobre a sua vida, é outra coisa, é alguém, é uma crença, é uma filosofia, ou a sua própria carne. Mas não Deus. E em virtude disso, Deus levanta o profeta. Deus chama Jeremias em seu ministério profético para anunciar o juízo de Deus sobre essa nação que estava se apartando do relacionamento com ele, que estava deixando ele para adorar outros deuses. E aí Jeremias é o anunciador do juízo de Deus, dizendo que Deus vai enviar uma outra nação, Deus vai usar uma outra nação para subjugar a nação de Judá, o povo de Deus, e enviá-la para a escravidão, porque eles estavam desobedecendo os mandamentos do Senhor e não estavam desejando Deus como deveriam desejar. Esse profeta, chamado Jeremias, ele passou pelos reis Josias, Joaquim, Zedequias, foi alvo de escárnio, foi alvo de perseguição, mas todavia a palavra do Senhor era sobre sua boca. E nesse contexto que nós lemos este verso, isto é uma carta que Jeremias escreve, que Deus manda ele escrever para o povo que foi levado cativo para a Babilônia, que foi levado para a cidade dos deuses, para serem escravos e viverem lá. E então nesta carta Deus começa a consolar o coração do povo e dizendo que eles passariam 70 semanas sob escravidão. Aí nesta leva o nosso amado Daniel foi junto também, e Daniel foi com seus companheiros, foi quem talvez tenha ouvido desta carta e decidiu realmente viver uma vida digna de relacionamento com Deus sincero e profundo. E nesta carta que Jeremias fala para que o povo se anime, Deus diz que depois de 70 anos Deus vai trazê-los de volta. Mas enquanto isso, no lugar onde eles estão, na Babilônia, eles pudessem orar por esta cidade e orar a Deus por essa cidade, para que essa cidade desse paz a eles. E que eles procurassem casar e se multiplicar, porque ao final de tudo, se eles realmente caminhassem dessa forma, ao final de tudo, conforme a palavra do Senhor, Deus os traria de volta à sua terra e restauraria realmente a nação de Israel. Agora, para que realmente esse povo pudesse clamar a Deus, o Senhor diz, logo no verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como decifrar esta palavra e esta mensagem? Como nós devemos aplicar isso à nossa vida? Nós percebemos que se trata de oração, e como deve ser a oração do cristão, como deve ser a nossa oração. E eu já mencionei muita coisa sobre oração, mas recentemente eu tenho descoberto certas coisas que eu preciso transmitir para vocês, e preciso que vocês estejam atentos sobre isso. E existe, nós sabemos, a oração coletiva da igreja aqui que nós estamos, mas a oração particular, e é essa que eu quero me ater esta noite, a oração secreta. A oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, ora a teu Pai, que está em secreto, em oculto, e em oculto o teu Pai te ouvirá. O teu Pai te ouvirá. Algumas coisas nós precisamos considerar para que Deus possa se deixar achar quando nós nos retirarmos para orar. E é dito para nós, nessa sentença, neste verso, que tem que ser de todo o coração. Como alguém pode orar de todo o coração?
Então precisamos pensar em muitas coisas, precisamos de orações vivas e de vidas de oração, para que isso se torne uma realidade. E uma das coisas que eu quero deixar bem claro de antemão, que se você apenas busca Deus, para que Deus venha solucionar um problema seu, você está vivendo uma vida de oração errada. Porque Deus não deseja apenas solucionar os seus problemas. Deus deseja ter um relacionamento com você. Entende? Para nós parece-nos que estarmos aqui apenas para que Deus solucione os nossos problemas. Para Deus não é assim. Deus quer que você o ame. E para que haja uma relação de amor é preciso que nós estejamos junto à pessoa amada, que nós estejamos desejando estar na presença dEle, ouvir a Ele, aprender dEle, desfrutar da sabedoria dEle, desfrutar do poder dEle, desfrutar do amor, do aconchego, do calor que Deus traz ao coração, que vem a Ele com sinceridade. E algumas coisas nós precisamos aprender sobre oração, algumas considerações. E eu tenho aqui cerca de 15 considerações que nós precisamos aprender. E uma delas, a primeira delas, é que a oração é o meio pelo qual nós obtemos estreita relação com Deus. Se alguém quer e procura se relacionar com Deus, tem que orar. Sem oração isso é impossível. Sem oração isto é impossível. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E nós precisamos orar em Espírito. Na direção do Espírito. Nós precisamos desejar realmente buscar um tempo para estarmos a sós com Deus. E digo mais, não é somente para pedir por nossas causas, que a gente pode, mas é para conversar com Deus e traçar uma amizade com Deus, ou uma relação de pai e filho verdadeira. Algo grandioso nós precisamos buscar. E se alguém realmente quer ter a presença de Deus, quer realmente desfrutar de Deus, é preciso orar. E a Bíblia nos exorta, através do próprio Cristo, como exemplo maior, que nós devemos orar sempre. Orar sempre. Jesus diz uma palavra em Lucas 18 que diz, ele disse uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, diz, orai sem cessar. Em Filipenses capítulo 4, ele vai falar que não esteis ansiosos, ou não deixe a ansiedade tomar conta de você, mas tudo que seja causando essa ansiedade, seja apresentado com oração e súplica diante do Pai. E a paz que excede todo entendimento encherá o vosso coração. E alegre-se no Senhor. Você vai se alegrar em Deus, de verdade. E é assim que nós temos que ter em mente, quando nós vamos orarmos, o propósito é criar uma relação estreita com Deus. É estar a sós com Deus. É fazer como Jacó, estar lá até Deus falar conosco. Até Deus realmente se revelar a nós. E se nós realmente temos o intento de fazer isso, temos que ir de todo o nosso coração. Não existe relação com Deus sem oração. Não existe. Em segundo, a oração é para a alma, o que a respiração é para o corpo. Você consegue viver sem respirar? Um crente não vive sem oração. Um cristão não vive, não tem vida sem orar. É impossível. O pastor Hernando Lopes, ele fez um comentário sobre isso. Eu não acredito que exista cristão que não ore. Porque a gente precisa entender que a oração faz parte da vida cristã. E se nós somos cristãos, nós vamos orar. E Jesus sabia muito bem disso, porque quando ele falou, em Mateus capítulo 5, ele não disse se você for orar, ou talvez quando você for orar, ou quando você quiser me buscar. Não, ele disse, quando orares. Ele tinha certeza que os cristãos orariam. Teriam momentos de oração em sua vida.
E nós precisamos entender que a oração é vital para o cristão. Então a oração é para a alma, que a respiração é para o corpo. Está alguém perplexo, vai orar. Está atribulado, vai orar. Está precisando de alguma coisa, vai orar. Está inquieto, vai orar. Está enfermo, vai orar. Qualquer coisa, vai orar. Vai orar. Vai orar. A solução imediata, primária, é orar. Depois Deus diz o resto. Mas é preciso termos isso em nosso coração. Em terceiro, a oração secreta, particular, inconstante na vida dos verdadeiros seguidores de Cristo não é uma possibilidade, é uma certeza plena. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que se realmente você é um cristão genuíno, nascido de novo, você vai ser levado a orar pelo próprio Espírito que habita em você, porque isso faz parte da natureza de quem é nascido de novo. Todo convertido ora, busca Deus. Os não convertidos não oram, não buscam a Deus, porque oração é algo que é inerente à essência da nova natureza que há dentro do cristão. Faz parte da vida, da nova vida que Cristo lhe concedeu. Entende? Lembre-se que quando o Senhor disse que tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne, Ele ia colocar os mandamentos, estatutos, juízos, e disse: meu Espírito também vai dentro de vocês. E isso tudo vai levar você a orar. Se isso não acontece, você precisa pensar se você nasceu de novo. E outra coisa mais, não é uma coisa esporádica. Não é uma coisa assim: eu vou orar hoje porque é domingo, mas segunda eu não oro, terça eu não oro, quarta eu não oro, quinta eu não oro, sexta eu não oro, sábado eu não oro. Chegou domingo, vou orar. Não. A oração na vida de um cristão verdadeiro é constante. Entende? É constante. Ele não sente peso ao orar. Ele sente deleite e necessidade de orar. É algo tão entranhado com a própria essência de Deus que habita em nós, que Ele nos chama para orar. E Ele nos lembra isso. E se porventura você falha, você vai ver que foi algo que impediu você de orar. Uma circunstância adversa. Mas tão logo essa circunstância seja resolvida, você volta ao seu hábito natural de cristão, que é orar. Que é orar. Um cristão não consegue viver sem orar. Um cristão não consegue viver sem oração. Faz parte. Faz parte. Em quarto, a oração é o cajado que separa os filhos de Deus dos filhos do diabo. Pois aqueles que entram em seus aposentos, fecham a porta lá e fazem oração, fazem como filhos e para orar ao seu Pai. Isso é o que Cristo está dizendo. Você vai orar a seu Pai. Você não vai orar a outros, você vai orar a seu Pai. Quando alguém se propõe a isso, ele está na condição de filho. Ele é filho de Deus, filho do Pai eterno. Então certamente os que não fazem assim não são filhos. Se fossem filhos, buscariam o seu Pai, desejariam estar na presença do seu Pai. E nós precisamos entender isso verdadeiramente. Em quinto, a oração particular é o teste de nossa sinceridade, é o indicador de nossa espiritualidade, é o principal meio de crescimento na graça.
É a oração particular que faz isso. A oração, ela vai provar realmente se somos quem dizemos que somos. Porque se você vê alguém na igreja orando, se expondo em oração, elevando sua voz e etc., mas na casa dele ele não ora, isso está errado. É farisaísmo. É como Cristo disse, é hipocrisia. E mais, uma vida de oração em casa reflete na oração da igreja. Porque quem ama orar em casa, na igreja, se deleita mais ainda. Quem realmente busca a Deus em casa, quando chega na igreja, vai realmente se envolver na oração. Mas quem não faz isso, não ora na igreja. Não sente prazer na oração da igreja. Por isso, nossos cultos de oração são como são. É reflexo de uma vida errada de oração em casa. Aí você pode dizer, mas pastor, eu oro todo dia. Talvez você ore todo dia. E tem cristãos que oram todo dia. Mas a sua oração pode ser uma oração que não seja aquilo que realmente Deus quer que seja. Porque muitas vezes nós só oramos por pedir a Deus uma solução para os nossos problemas. E não é isso que Deus quer. Um genuíno cristão vai orar em casa pedindo comunhão com Deus, desejando amar mais a Deus, confessando os seus pecados a Deus, como alguém que encontrou em Deus um verdadeiro amigo que pode dizer: Deus, eu tenho em mim uma falha. Deus, eu tenho em mim um defeito. E eu não quero, Senhor, expor isso para ninguém, mas eu quero expor para o Senhor. Deus, eu pequei nisso. Deus, a minha mente pensou assim. Deus, eu estou percebendo que eu preciso do seu auxílio para me libertar deste pecado, desta tentação, desta inclinação maldita da carne. É alguém que busca isso. É alguém que vê que está preso à idolatria. E nós hoje não estamos livres disso não. Irmãos, até Instagram tem prendido pessoas. É um mídia. Você nunca pensou assim, em ver Deus olhando para nós o tempo inteiro e contemplando o quanto você dedica tempo a estas coisas e não a Ele? Você nunca fez essa pergunta ao seu coração? Hoje os ídolos são outros. Na vida de muitos de nós não é uma imagem de escultura, é um ídolo. O Facebook é um ídolo, os outros, o WhatsApp, etc. Irmãos, está tão grave a coisa que você sai com algumas pessoas e vai fazer um lanche, vai comer alguma coisa, em vez de nós conversarmos alguma coisa, o pessoal fica lá, tá preso. Quando chega em casa, cada um corre para o seu, e todo mundo preso. E ninguém se pergunta: Deus, o que o Senhor pensa disso? O que eu sou? O que é que eu sou? Eu sou o quê? Eu sou um cristão? Eu amo a Deus? Eu me deleito na oração com o Senhor? Ou eu só peço a Deus: Deus, me dê uma noite de sono abençoada, abençoa o meu dia de amanhã, Senhor, até amanhã, já estou dormindo. E quando acordo, Deus, obrigado, porque o sono que o Senhor me deu foi muito bom, me dê força agora para eu estudar ou trabalhar, e depois volta e agradece somente isso. Depois vai para o WhatsApp, vai para o Instagram, vai para o Facebook, e deleita-se, e não tem proveito de nada na comunhão com Deus. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Por isso, oração é um divisor de águas que realmente denota quem é filho e quem não é. Que quem é filho ora, quem não é, não vai buscar oração, não quer saber de orar, não deseja ter comunhão com Deus, que é apenas as bênçãos de Deus, apenas isso. Quer que Deus dê paz, dê livramento, e só isso. Irmãos, nós precisamos nos deleitar em oração. Aleluia! Glória a Deus! E se isso é uma realidade na sua vida, e Deus está falando com você essa noite, vá orar para que Deus lhe liberte desta prisão.
porque isso são manjares do maligno. Eu não estou dizendo para você acabar com tudo, eu estou dizendo para que Deus seja o centro da sua vida. Eu estou dizendo para que Deus seja a primazia do seu viver, que Ele seja o principal deleite do seu ser, e não estas coisas. E não estas coisas. Aleluia. Em sexto, existem até cristãos que possuem uma vida de oração sem, no entanto, possuírem conhecimento bíblico correto. É verdade. Existe gente que não entende muito das Sagradas Escrituras, mas são gigantes da oração. Eita glória. São gigantes da oração. Aleluia. Existem pessoas que não têm tanto conhecimento da doutrina do Senhor, mas são gigantes na oração. Louvado seja o nome do E Senhor. Deus se revela, Deus fala, Deus faz, Deus opera no meio desse povo. Aleluia. Por outro lado também, nós podemos afirmar que definitivamente não existem cristãos que possuem conhecimento bíblico e não possuem uma vida de oração. Porque quem tem conhecimento bíblico, esse conhecimento bíblico tem que levar ele a uma vida de oração. É verdade, Jesus. Aleluia. Se alguém está se enchendo de conhecimento bíblico, mas não tem vida de oração, ele está inchado. Apenas isso. Está apenas cheio de conhecimento. Mas o conhecimento bíblico deve nos levar a uma vida de oração. Eita glória. Aleluia. Deve fazer isso conosco. E é importante conhecermos as Escrituras, é importante estudarmos, e vocês podem observar que eu tenho colocado isso também que de forma forte, mas esse conhecimento tem que levar cada um de nós a uma vida de oração. E nós precisamos entender isso. Como também tem gente que nem ora nem conhece nada. Não é? Tem gente que é cristão nominal. Se alguém perguntar, eu sou crente. Me fale como é essa salvação. Não sei. Vá para a igreja que tu sabe. Tu sabe. Aí eu sou crente, sou cristão. E o que é nascer de novo? Não sei não. Mas eu sou crente. Não sei o que é nascer de novo, mas eu sou crente. Não sei o que é justificação, mas eu sou crente. Então, tem gente também que nem ora, nem sabe de nada e diz que é crente. E no fundo ele sabe que não é. Não sabe, a gente sabe que não é. Sabe que não é. E sétimo, falar de Cristo não é o mesmo que falar com Cristo. Falar de Cristo não é o mesmo que falar com Cristo. Porque muitos podem falar de Cristo, mas falar com Cristo é diferente. Isso também me arremete a ocupar-se nas coisas de Deus, não é o mesmo que ocupar-se em oração com o próprio Deus de todas as coisas. Ocupar-se com as coisas de Deus não é o mesmo que ocupar-se em oração com Deus de todas as coisas. Louvado seja Deus. Entende? Isso é para aquelas pessoas que estão envolvidas na obra, mas não se envolvem com o Deus da obra. Esses estão servindo de lábios e não de coração. Por quê? Porque eles estão fazendo a obra de Deus, mas não estão se envolvendo com o Deus da obra. Entende? Estão mais atentos a fazer a obra acontecer do que estar realmente em comunhão com o Deus da obra que faz todas as coisas. Aleluia. Tem muita gente andando assim. E essas pessoas, se você retirar ela daquilo que ela faz, ela morre. Ela sai da igreja. Ela fica com raiva. E ela vai embora. E ela diz, eu vou procurar outro lugar que possa ser aceitável eu servir. E etc e tal. Por que isso acontece? Porque não ocupa-se em oração com o Deus da obra. Ocupa-se apenas com a obra. Apenas isso.
E tudo isso nós devemos considerar, irmãos, o que a oração realmente ela deve fazer e em que patamar ela deve se encontrar na nossa vida. Nós precisamos mergulhar e Cristo é o maior exemplo disso para nós. Oitavo, aquele que negligencia a oração é um pecador profano e não santificado. Aquele que negligencia a oração é um pecador profano e não santificado. Deixa eu explicar para vocês. Negligência é aquilo que acontece quando você sabe que tem que fazer algo e não faz. Entende? Em termos de trabalho, vamos dizer assim, seu patrão diz, olha, sua função é essa. Você tem que chegar a fazer assim, 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 assim. Você entendeu? Sim. Vou repetir de novo. O patrão chega e diz ao seu funcionário, olha, sua função é assim, apertar aqui, fazer assim, apertar aqui, fazer assim. Certo? Certo, ok. Aí o funcionário sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então ele está sendo negligente. E ser negligente é desvalorizar aquilo que realmente é valoroso e tem que ser. Na questão com Deus, um crente sabe que tem que orar. Ele tem que ter uma vida de oração. Então, se ele não ora, não busca orar, é um pecador e profano. E por que é profano? Porque coisa consagrada a Deus, se refere a Deus. Não se refere às coisas humanas. Não se refere a negócio, a empresa. Não. Você está profanando algo de Deus. Você está desconsiderando algo que Deus considera valoroso. Você está se recusando a fazer aquilo que realmente é do agrado de Deus. Então você está profanando. É a mesma coisa que o rei fez naquele templo de Daniel, quando ele pegou os utensílios do templo e ele não considerou a quem aqueles utensílios pertenciam, quem era o dono daqueles utensílios, e foi se embriagar com as mulheres, as concubinas, as prostitutas, diante de outros deuses. E aí quando a mão apareceu, ele disse, Mené, Tekel, Parsim, ele ficou atônito com aquilo. E aí entrou o juiz de Deus e aquele recorreu porque ele profanou. E uma pessoa, um cristão que negligencia a oração é um pecador profano, porque ele está desconsiderando algo que Deus considera importante por demais. Aleluia. Irmãos, desobediência não é só o ato de não fazer. Desobediência é se recusar a fazer aquilo que Deus determinou que seja feito. É se opor a Deus. Não é só, não vou fazer não, pronto, não. Não é só isso não, irmãos. É dizer a Deus, Deus, eu não quero, não faço. E embora o Senhor mande, eu não faço. Desobedecer a Deus é isso. Não é só deixei de obedecer. É se opor a Deus, é se rebelar contra Deus. E nós precisamos, nós não oramos, estamos fazendo isso. E aí é onde Deus precisa mudar a nossa vida. E 9, aquele que não é constante na oração é hipócrita, a menos que a omissão seja contrária ao seu costume, sob a força de alguma tentação momentânea. O padrão do cristão é orar sempre. O costume, o hábito é orar sempre. Quando ele não ora, foi porque uma situação adversa entrou na vida dele, impedindo ele de orar. Entende? Exemplo. Eu estou fazendo minhas orações na semana. De repente aconteceu algo comigo. Vamos supor que eu escorreguei, bati a cabeça. Aí fui levado ao hospital. E aí eu tive que passar por uma série de exames e passou a cirurgia, fiquei anestesiado e não deu para mim orar. Passou um dia, eu não orei. Então ele não orou porque alguma coisa fez com que ele fosse impedido de orar. Mas o costume dele é orar sempre.
O costume do cristão é orar continuamente. Aleluia. O hábito de um crente é estar em oração. E não oro um dia, passa 2 dias, não oro nada, depois oro de novo, passa mais 5 dias, não oro nada. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Nós temos que entender que quem não é constante na oração, ele tem hipocrisia. Muito pesado, mas é isso que realmente estamos vivenciando nos tempos de hoje. Isso traz consequências drásticas para a nossa vida. 10. Uma das primeiras coisas em que se manifesta a conversão é que leva os homens a orar. Eu não sabia orar, eu só sabia rezar. E rezar é diferente de orar. Rezar é repetir uma oração que alguém fez, de alguma maneira. Pode ser uma oração idólatra ou não. E tem oração que não é idólatra, mas eles repetem. E isso não expressa o que realmente nosso coração está desejando. Orar é realmente colocar diante de Deus com sinceridade aquilo que está dentro de nós. É nós abrirmos realmente os nossos lábios e dizer: Senhor, eu estou assim, a situação é essa, etc. E etc. Como ontem à noite o irmão Heraldo contou um testemunho dizendo de uma pessoa que foi a um culto e viu um pastor pregar, e nessa pregação o pastor disse que Deus é o Deus que ressuscita mortos. Amém? Amém. Deus ressuscita mortos, de verdade. E essa mulher ficou com isso na cabeça. E aí ela morava numa periferiazinha. Então aí ela foi, outro dia, a filha dela morreu. Aí ela fechou a porta, deixou a filha lá em cima da cama, fechou a porta. E foi lá, bater na igreja lá. E quando chegou lá, pastor, eu quero falar com o senhor. Falei: não, irmã. Pastor, eu estive aqui um dia, o senhor disse que Deus é o Deus que ressuscita mortos. É verdade. A Bíblia diz que Deus ressuscita mortos. Quando o pastor vinha aqui com o senhor, pedir para Deus ressuscitar minha filha, que ela está morta. O pastor disse: eita, agora estreitou para mim. É difícil assim. E ele começou a ficar meio branco e suar e etc e tal, por causa da situação. Mas aí o que é que ele fez? Eu creio que Deus ressuscita mortos. Então vamos orar? Vamos orar? Vamos dobrar o nosso joelho? Vamos orar? E eu vou pedir que você ore para que Deus ressuscite a sua filha. Aí ele vai dizer: eu não sei orar. Não, orar é conversar com Deus, é dizer exatamente o que você espera e o que você está sentindo. Então pode dizer a Ele que Ele vai escutar você. E aí aquela mulher começou a orar. E ela começou a dizer: Deus, minha filha está morta. E o meu desejo, Senhor, é que o Senhor vá lá e ressuscite ela. E aí ela começou a dizer como Deus chegava lá. Senhor, o Senhor vai pela rua tal. Quando chegar em determinado momento, o Senhor vai virar. Deus, o Senhor vai passar por uma ponte, mas o Senhor tome cuidado quando passar por essa ponte, porque tem uma tábua no meio, está quebrada. Então o Senhor passa de lado. Aí depois o Senhor passar, o Senhor segue em frente, chega lá na frente. Tem uns detalhes que ele diz, aí o senhor entra na rua tal, aí quando o senhor dobrar mais, aí o senhor vai direto, vai descer assim, num beco, e lá na frente é a minha casa. Quando chegar na minha casa, a chave está debaixo do tapete. O senhor pega a chave, abra com 2 voltas a porta, Senhor, aí o senhor vai abrir a porta, e quando você seguir, o senhor vai em frente, o senhor vai ver minha filha em cima da cama morta. Senhor, eu quero que o senhor ressuscite ela. E aí, concordado com esta oração, ela disse: pode ir. Aí ela foi, e quando ela foi, chegou em casa, encontrou a filha dela ressurreta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, com sinceridade. Entende? Com sinceridade. E Deus derrama da sua graça e do seu poder e faz as coisas acontecerem. Faz milagres acontecerem.
E nós precisamos levar a oração a sério. E eu sei que tem muita gente que sai procurando tanta coisa em tanto lugar, para ver se Deus faz alguma coisa. O ideal para você é fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar e falar com Deus. Criar um hábito, um relacionamento com o seu Deus. Para você ver o que Deus vai fazer. Grande Deus. Outra consideração é que a nossa condição definitiva como cristão é testada pelo caráter da nossa vida de oração. Isso é mais importante que conhecimento e entendimento. Não pense que eu quero aqui diminuir o valor disso, não, porque é importante conhecer e entender as Escrituras. É de suma importância, mas mais importante que isso é a oração. É a oração. Porque sem orar você não vai nem conhecer nem entender nada. Se você não pedir a Deus, Deus abre o meu entendimento, você nem entender vai. E talvez você entenda até errado e comece a ensinar errado. Mais importante do que conhecimento e entendimento é oração. Tá? Tem que ser oração. E realmente todo ensino bíblico deve conduzir a gente em oração. E quanto mais a gente estuda, mais a gente ora. Porque quanto mais Deus revela quem somos pelas Escrituras, mais nós temos que orar para que Deus mude a nossa vida e o nosso caráter. Porque nós estamos conhecendo quem somos de fato, quando mergulhamos no conhecimento das Escrituras. E a gente precisa considerar isso. A próxima é que a fraqueza dos cristãos no nosso tempo hoje, a fraqueza dos cristãos nos dias de hoje reflete a fraqueza das nossas vidas de oração. As frequentes quedas, abalos e baques é inversamente proporcional ao tempo que a gente gasta de oração. Menos oração, mais atropelo, mais queda, mais fraqueza, menos firmeza, menos ousadia, menos fé. Quanto menos oração, mais propenso a gente está aos ataques, aos abalos e às tribulações. Quanto mais oração, pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale e os montes se cultuem no meio dos mares, nós permaneceremos firmes. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Firmes. Porque Deus é fiel para nos sustentar, louvado seja Deus. Porque temos intimidade com Deus e não seremos abalados por coisa alguma. Quando Ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, e Ele diz para nos revestirmos da armadura de Deus, Ele demonstra lá cada coisa que compõe a armadura, mas no final de todas elas, Ele diz, orando, está no gerúndio, é continuativo, é o tempo inteiro. Não adianta nós estarmos com o escudo da fé sem orar. Temos que estar com o escudo e com oração. Temos que estar com a couraça da justiça e com oração. Temos que estar com o capacete da salvação e com oração. Temos que estar calçados os pés do Evangelho da Paz e com oração. Temos que estar com a espada do Espírito e com a oração. Todas elas com oração. Sem oração nada prevalece. Ministério nenhum fica de pé, igreja nenhuma vai realmente estar diante do Senhor sem oração. Então as fraquezas de hoje refletem o fracasso da vida de oração dos próprios cristãos. E eu quero que você seja despertado, sacudido a orar mais. Aleluia. Glórias a Deus. A buscar a Deus com sinceridade. Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Deus faz milagre. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E a esterilidade na oração demonstra a esterilidade na fé. Quinta-feira passada, eu me reuni com os pastores, um grupo de colegas que a gente ora junto por nossos ministérios, por nossas vidas, pelas nossas igrejas. Nós falamos sobre isso e eu contei um pouco do meu testemunho, e eu sempre conto meu testemunho
da gasolina e da carne. Eu tive muitos outros testemunhos, minha esposa até diz isso a mim. O testemunho do carro que os irmãos se reuniram e me deram, né? Foi gracioso e etc e tal. Mas esse testemunho da gasolina e da carne foi no começo da minha vida cristã. Eu era novo convertido. Irmãos. E assim foi a minha experiência de oração. Entende? Desse dia em diante, eu passei a crer em todas as orações que eu faço. Amém, meu Deus. Porque a gente ora para ver Deus fazer alguma coisa e quando Deus faz, a gente se alegra quando Deus faz, né? Mas pronto, esse marcou a minha vida por isso. Deus fez muitas outras coisas. Eu já testemunhei que Deus curou minha filha quando ela estava febril à noite, eu não tinha como levar, não tinha remédio, minha febre estava chegando a 39, já 40, e a única coisa que eu fiz, eu estava nos braços, orar a Deus, e Deus imediatamente curou. Louvado seja Deus por isso. Entende? Mas a oração da gasolina e da carne foi tremenda. Foi tremenda. Entende? O meu deserto, louvado seja Deus. Novo convertido, exatamente. Não tem novo convertido. Ah, sim, tem, eu vou contar. Glória a Deus. Deus, Ele deseja nos fortalecer e fazer com que a gente seja perene na nossa vida cristã. E a oração, como eu disse a vocês, é algo que Deus usa de verdade. Deus deseja se aproximar de nós através dela. Então, o que aconteceu? Eu, nesse tempo, trabalhava ainda e também estava na igreja. E eu tinha uma moto, era uma CG, placa MNI 7850, ano 97, azul, que levaram, depois vocês me deram o carro, que levaram ela. Eu tinha uma moto e eu ia trabalhar com essa moto. E aí, faltava mais ou menos 8 dias para terminar o mês, para que eu pudesse receber o meu salário. E aí, nesta semana, outro dia antes de eu receber o salário, a minha moto estava na reserva. Estava na reserva e não tinha carne em casa. Estava faltando comida, mas tinha lá o cuscuz, mas não tinha carne. E aí minha esposa chegou para mim e disse: ei, não tem carne, como é que a gente vai dar de comer as meninas? A menina, né? Era só reclamar. Aí então eu disse: e agora? E a gasolina está já indo embora também, eu vou ter que trabalhar a pé. A coisa estava meio apertada e a gente ficou meio angustiado. Então, eu trabalhava nessa época no horário pela manhã, às 3 horas da tarde, a gente estava conversando e a gente disse: vamos orar. Aí eu chamei ela, a gente foi para o quarto, dobrou os joelhos de frente à nossa cama e a gente se derramou no Senhor. E ali, naquele momento que eu estava orando a Deus, eu disse: Senhor, eu só queria só um pedaço de carne. E para uma moto, R$10 é muito de gasolina. Naquele tempo era. Então eu disse: Senhor, e manda também R$10 para eu botar de gasolina. Grande Deus, aleluia. Aleluia. R$10 para eu botar de gasolina, Senhor, que vai acabar. Aí a gente orou, chorou, descansou. Aí fomos fazer uma visita. Aí quando a gente chegou na casa das irmãs, Deus quietou ela e começou a mostrar a ela um pedaço de carne e a nota de R$10. Eu não sabia de nada. Foi imediato. Quando eu cheguei lá, Deus começou a mostrar a ela. E ela foi orar também. Deus continuou mostrando a ela. E ela entendeu o que tinha que dar. Ela perguntou a mim se estava tudo bem. Eu disse: está tudo bem. Vai tudo bem. Mas na graça do Senhor vai tudo bem, né? E ela foi lá e disse: eu vou aqui no banheiro, papai. Mas então eu vou embora. Não, espere só rapidinho. Ela foi orar porque ela estava vendo isso. E aí então, quando ela voltou, ela disse: está tudo bem mesmo? Eu disse: está. O que Deus está me mostrando? Um pedaço de carne, uma nota de R$10. Eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a... Eu não tive mais nem como dizer. Aí ela também chorou e ela começou a dizer: mãe, porque a gente estava orando justamente por isso. A gasolina está acabando, eu não sei como a gente chegou aqui.
Mas ele pediu, ele orou. Hoje, às 3 horas da tarde, ele pediu R$10 para botar de gasolina e um pedaço de carne para a gente comer. Aí ele disse, louvado seja Deus. Aí ela foi lá dentro, na cozinha, ela tinha ganhado uma peça de carne de sol grande. Entende? Então ela pegou a metade daquela peça lá de sol, isso aqui é para você. Aí me deu. Louvado seja Deus, foi a melhor carne de sol que eu comi na vida. Me deu R$10 para botar de gasolina. Aí a gente veio se regozijando para casa e eu não conseguia parar de chorar. E toda vez que eu me lembrava, eu caía em prantos. Ainda hoje eu faço isso. Eu, daquele dia em diante, irmãos, nunca mais deixei de crer na oração. Nunca mais. Deus verdadeiramente ouve os seus filhos. E aqueles que se deleitam no Senhor realmente não ficam decepcionados com Deus. Entende? E assim foi bom termos passado por isso, para que eu pudesse realmente testificar sobre isso. E aí, por isso, irmãos, olha, ainda que seja, às vezes, momentos pequenos que nós nos reunimos em oração. Porque nas terças, na quinta, que a gente tem consagração aqui, às vezes é 2 pessoas, eu e mais uma, ou 3, ou 4 pessoas. Mas eu não desisto, não. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que a oração é importante. Eu sei que a oração de um justo pode muito por sua eficácia. Aleluia. Eu sei disso. Eu creio nisso. O desejo de Deus é que realmente venhamos a nos deleitar cada vez mais em oração. Provar disso continuamente, todos os dias da nossa vida. E eu quero que vocês sejam sacudidos a buscarem isso. Irmãos, lutem contra tudo e contra todas as coisas que impedem vocês de orar. Lutem contra tudo. Lutem contra a televisão, lutem contra as pessoas que incomodam. Chegue dentro da sua casa e diga, agora eu vou fechar a porta do meu quarto e vou orar. Não me incomode, eu vou falar com o meu Senhor. Eu vou falar com o meu Pai. Glória a Deus. Procure criar esse hábito, procure anular todo impedimento e todas as coisas que podem interferir na comunhão sua com o seu Deus. E ponha isso como algo que possa lhe impulsionar. Se você realmente é um cristão, você tem que cultivar uma vida de oração. Aleluia. Glória a Deus. Deus só não está fazendo mais coisas e grandes coisas porque o povo não está orando como devia. Verdade. E outra coisa, não vai em oração apenas para pedir coisas a Deus. Vai em oração para dar ação de graças. Vai em oração para dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou satisfeito com tudo que o Senhor já me deu. Eu tenho o meu emprego, obrigado, Senhor. Eu tenho o pão de cada dia, obrigado, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Sabe, Deus quando criou Adão, Ele criou com esse propósito. E a Bíblia diz que toda viração do dia, Deus ia ter com Adão. Hoje somos descendência do novo Adão e Deus quer ter isso conosco. Então não ponha empecilhos. Não negligencie isso. Busque isso diante do seu Deus. Vá a Ele com o coração grato. Converse com Ele. Diga, Deus, eu estou aqui. Senhor, eu já tenho tudo. Eu tenho o que comer, tenho o que vestir. Senhor, eu já tenho o meu emprego. Eu já tenho, Senhor, a minha casa. Eu já tenho, Senhor, o suficiente. Senhor, fale comigo. Eu quero ouvir o Senhor. Senhor, se o Senhor quer dizer a mim que eu estou um pouco endurecido e egoísta, diga-me, eu quero mudar isso, Senhor. Revele, Senhor, revele os males que ainda existem em mim, que precisam ser aniquilados, mas não me deixe andar, Senhor, desse jeito. Não me deixe, Senhor, ser um hipócrita diante de Ti. Louvado seja o Teu nome. Glórias te damos, Senhor. Não me deixe ser assim. Eu quero ser um como meu Senhor. Eu quero que vocês cultivem isso. Eu quero que vocês valorizem isso. E que vocês almejem de tal maneira isso, para que vocês possam provar da graça de Deus e da presença de Deus na vida de vocês. Vamos pedir isso a Deus? Amém. Louvado seja Deus.
E se você está aqui e sabe que não tem levado uma vida de oração, tem sido negligente, esta é a noite de você confessar o seu pecado diante do Senhor. E não adianta você ficar com vergonha dele, não, porque ele já conhece tudo seu. Você precisa realmente colocar isso diante de Deus com sinceridade e arrependimento para que Deus possa mudar o seu ser. Então, se você tem sido negligente na oração, eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. Bendito seja Deus. Agora feche seus olhos e converse com o seu Senhor. E diga a Deus, eu errei. Eu pequei contra ti, Senhor, e eu não quero mais viver isso. Eu quero pedir a tua ajuda e o teu auxílio para mudar o modo pelo qual estou vivendo. Conversa com Ele. Pede a Ele. Fale com o seu Senhor. Grande Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. E faz, ó Deus, uma transformação grandiosa no coração dos meus irmãos. E todos nós, ó Deus, que precisamos melhorar na oração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa verdadeiramente, Senhor, nos ajudar a vencer todas as barreiras, impedimentos, ó Deus, que nos afastam de estar, ó Deus, em Tua presença, para termos comunhão contigo, para nos deleitarmos em Ti, Senhor, para poder, ó Deus, apresentar nossa oração de modo sincero, com singeleza em nosso coração, com amor devotado a Ti, Senhor, apresentando as nossas causas, mas também desejando o Senhor, desejando, Senhor, nos relacionar contigo, como nosso Deus e nosso Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a partir da noite deste dia, Senhor, a vida de oração dos teus servos, Senhor, seja contínua, seja constante, seja um hábito, seja um costume, Senhor, diário, Senhor, em todo tempo, ó Deus, nas horas do dia que o Senhor determinar, Senhor, e que eles possam, ó Deus, desejar ardentemente, ó Pai, estar sempre ante a Tua presença. Senhor, opere de maneira grandiosa, Senhor Deus da glória, e faz eles contemplarem, Pai, os benefícios da oração, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa estimulá-los cada vez mais, ó Deus. Mas a maior de todas é ter a presença do Senhor conosco. No descrédito, Senhor Deus da glória, nós só poderemos, ó Deus, achar o Senhor se o buscarmos todo o nosso coração. Que assim seja, Senhor, perante todos que aqui estão, Senhor, e que reconheceram, Senhor, a sua falta, que reconheceram, ó Deus, que estão errando perante Ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, traz, ó Deus, um renovo sobre os Teus filhos, Pai. Dai, ó Deus, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, Senhor Deus da glória, e que eles possam, ó Deus, verdadeiramente cultivar uma vida de oração diante de Ti.
E quando isso, ó Deus, realmente for uma realidade, Pai, que o Senhor possa, Deus, derramar da tua Shekinah nas nossas reuniões de oração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz um avivamento, Senhor, a estes corações, a esta casa que se chama pelo teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pois tu mesmo, ó Pai, trouxeste este povo aqui, Senhor, e tu tens um propósito para cada um, ó Deus. Então não deixe, ó Deus, que nenhum deles endureça o seu coração, nem se desvie, ó Deus, do teu querer e da tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, opera e faz a tua obra, Senhor, porque nós confessamos que sem ti nós não somos nada. Então deixa o teu rio passar sobre nós, o rio do teu Espírito, o rio da graça. Cura as nossas feridas, Senhor, sara as nossas dores e opera, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade, pois tu és Deus. Senhor, a ti, Deus, e abençoa, Senhor, este povo, esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero que Deus